Pergunta 549. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Resposta: não. Não há pactos. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como has de fazer. Chamas então por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirva em seus maus desígnios. Mas não se segue que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, os quais ficam então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos, para o mal que queiram fazer. Nisto apenas é que consiste o pacto. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, né? Se a gente for pegar aí essas ideias antigas do pacto, tem um contrato, né? Eu lembro lá do Shiryu, Shiryon, do Diabo, do Chaves, né? Um contrato que a pessoa assina com sangue, alguma coisa assim nesse sentido. E a partir daquele momento que ele assina o contrato, ele não pode mais se desfeito e a alma pertence a outro. Essas invenções que não fazem o menor sentido, principalmente para nós que somos espíritas e sabemos que todo espírito é livre. Todo espírito é livre. Nenhum espírito pertence a outro espírito. Então, só aí já acaba, né? Então, o que acontece? Acontece sim união de ideias, de sentimentos. Então tem a ver com a simpatia, que é o perfeito alinhamento de gostos e instintos. Então o espírito quer fazer o mal, né, que a gente vê muito aqui, principalmente na cultura brasileira, né? Amarração, quem fizeram isso contra você, uma amarração e tal. Então você pega um objeto mágico, uma pipoca, um sangue de cabrito, alguma coisa assim, né? É sempre o material anulando o espiritual, o material subjugando o espiritual. Não faz o menor sentido, mas as pessoas acreditam, não tem problema. Então, essa ideia de pacto não existe nesse sentido. A gente tem que tomar cuidado, né, por causa das palavras, né? O que você entende por pacto? Se entender um decreto, né, um contrato assinado ali em que não pode ser mais desfeito, isso aí não existe. Agora, união, simpatia, objetivos em comum, isso pode acontecer. Agora preste atenção, olha o que o Espírito diz: não há pacto. Comentário de Kardec: o fato de o homem ficar às vezes na dependência dos espíritos inferiores nasce de se entregar aos maus pensamentos que esse lhe surge. Aí entra na questão da subjugação. Por isso que a fascinação e a subjugação, elas têm sempre mais ou menos uma relação aí, né? E não de estipulações quaisquer que com eles faça. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre o indivíduo de natureza má e os espíritos malfazejos. Então é a simpatia que eles têm. Agora, alguém está obrigado? Não. Eles têm sim uma relação entre eles. Tanto que o espírito pode não cumprir. Olha, prometa isso e tal. O máximo que esse espírito vai poder fazer é atormentar outros.
desde que esse outro abra campo para ser atormentado, que também é outra questão, né? Comentando os comentários dos comentadores do além. Aqueles que chamam os espíritos maus pelas ideias, persistindo em fazer mal a outrem, atrai com isso maus espíritos, que ficam seus amigos e passam a ser devedores desses, podendo ser cobrados a qualquer momento. Ter amigo no mal, a razão nos informa que não é bom. Então, peraí, né? Essa ideia de esse fica obrigado é um consentimento da razão daquele que faz. Ele se sente obrigado porque ele quer se sentir obrigado, mas ele não é obrigado. Você chamou alguém para fazer isso. Ah, ele prometeu, tá? Isso aí é uma relação entre você e ele. Tem a ver até com a lei de justiça. Agora, obrigado no sentido místico da palavra, no sentido mágico da palavra, né? Tipo Aladim e a lâmpada maravilhosa, né? O gênio da lâmpada, ele é, segundo o romance, claro, né? Ele é obrigado a conceder os desejos. Isso é obrigado. Se fosse Aladim e a lâmpada maravilhosa do espiritismo, o espírito não seria obrigado e ele seguiria fazendo o que ele quer, mesmo porque uma lâmpada é um objeto material. E um objeto material não é capaz de aprisionar um espírito. Mas Jorge, eu li num livro que tinha calabouço, masmorras, casa. O narrador ele vai narrando o que ele quer narrar. Você acredita se você quiser acreditar. São duas coisas diferentes. E o espírito ele pode até acreditar que aquela criação fluídica que ele se depara o prende, mas é porque ele se coloca na posição de querer achar que se prende, mas no espírito não fica preso a nada material. Então a gente tem que tomar cuidado com essa ideia, né, de se ficou devedor, nossa, né, um anjo, o diabinho da garrafa.